vamos fazer contato com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, o Wallace Moreira. Bom dia, Wallace. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo, né? A gente sempre diz tudo certo dentro da medida do possível, que o, Sim. o cenário nos permite. E o Wallace, Aham. falando justamente desse cenário do ponto de vista da economia. O ano passado, não, na semana passada nós tivemos a aprovação do orçamento, digo ano passado porque também, né, o ato falho, demorou tanto para esse orçamento ser aprovado e segundo as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, né, eles publicaram uma nota informativa conjunta na sexta-feira à noite, detectando quais foram os cortes que foram feitos nesse orçamento. E boa parte deles, né, dos recursos, por exemplo, do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que foi praticamente desidratado, também ações ligadas à própria saúde, programas de combate ao coronavírus, na estruturação também de unidades de atenção especializada em saúde, ou seja, os cortes na área social, nesse momento que é grave do Brasil, foram inúmeros no orçamento que acabou sendo finalizado e sancionado pelo governo na semana passada. Como é que você viu isso, Wallace? Então, Glauco, o que aconteceu na semana passada, justamente o que você colocou, né, que o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou o orçamento com muito atraso, diga-se de passagem, né, e além do atraso, uma confusão enorme, o que demonstra, de certa forma, uma incapacidade administrativa por parte do Ministério da Economia muito grande, né? Além da incapacidade administrativa, também o caráter político que teve a aprovação. Porque, veja, o texto original, que foi aprovado pelo Congresso, ele não previa dinheiro suficiente para pagar todas as contas obrigatórias, né, como salários e aposentadorias. Né? Mas aí, as chamadas emendas, isso que é interessante, porque ela tem um teor político nisso, né, tiveram seu valor ampliado, né? Principalmente, eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode refletir para ampliar e a base aliada do governo, e ainda mais nessa conjuntura onde se propõe uma CPI, onde está se criando uma CPI para apurar a negligência do governo em relação à pandemia. Né? Então, veja, enquanto houve um processo de corte de gastos para as contas obrigatórias, né, que são os gastos vinculados, por outro lado, houve um processo político de atuação de uma base parlamentar que apoia o governo em ampliar os recursos para as emendas. Então, o ajuste no orçamento ele foi feito de duas formas, né? No primeiro, houve um veto ao texto aprovado pelo Congresso, que atingiu aí quase 20 bilhões, né? E aí foram cortados 12 bilhões em emendas parlamentares, mas ao mesmo tempo, o governo bloqueou, né, mais 9 bilhões em gastos dos ministérios. Então, a gente teve aí basicamente quase 30 bilhões de bloqueio do orçamento. E, por ministérios, a gente vai ver que os ministérios mais relevantes, né, que nós ainda, e mais ainda nesse cenário, eles sofreram muito. O Ministério do Desenvolvimento Regional teve uma perda de 9 bilhões, o Ministério da Educação de 4 bilhões, e aí tem uma questão que, veja, o orçamento destinado à educação já vem sofrendo corte, né, desde 2015. E esse corte agora foi de 27% em relação ao ano passado. Né? Um outro ponto que se mostra mais preocupante ainda é que na área de ciência e tecnologia ela vai sofrer um corte ainda maior de 28,7% em relação aos recursos executados em 2020 e vai ficar só com 8 bilhões. A gente está falando de uma área extremamente relevante que é o momento da Covid, que se mostra mais do que nunca a relevância e a importância da pesquisa, da ciência, né? O Ministério da Saúde, que é um outro ministério que tem se mostrado extremamente relevante, ele também perdeu umas 2 bilhões, né? E para você ter uma ideia, na Fiocruz nós temos aí, programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação que sofreram redução de 10 milhões de cortes por causa desse corte. E a gente está vivendo, né, o pior momento da pandemia da Covid, onde os recursos destinados para a saúde vão sofrer esse corte, para além desse corte, um corte de 34 bilhões em relação ao gasto do ano anterior. Né? A gente tinha um montante aprovado de 125 bilhões, né? E em 2020 isso foi de 160 bilhões. Agora veja, enquanto os recursos para investimentos em áreas essenciais ao combate à Covid eles foram, né, drenados do orçamento, o montante previsto para as Forças Armadas ele foi inflado.
né, do total reservado do orçamento fiscal e da Seguridade Social para o investimento de 37 bilhões, o Ministério da Defesa vai ficar com 8,8 bilhões, ou seja, 22% do orçamento. O texto aprovado, ele vai manter, vejam só, ele vai manter o reajuste salarial dos militares das Forças Armadas, né? E aí tem um impacto estimado em torno de 7 bilhões. Né? O outro ponto interessante, Glauco, que foi, né, colocado, é que na mesma semana que o presidente da República fez um discurso fake, né, lá na reunião com líderes internacionais falando sobre a preservação do meio ambiente, no outro dia, veja, além de você ter feito um discurso fake, né, uma coisa vergonhosa, porque nós estamos falando do presidente da República, no outro dia houve corte no Ministério do Meio Ambiente de 2,6 bilhões. Né? O orçamento, na verdade, cortou 240 milhões. Né? E aí, o que você citou, o programa Minha Casa Minha Vida, praticamente ele não existe hoje. Né? Ontem saiu uma reportagem no jornal o Globo, mostrando que praticamente se torna inviável a existência do programa Minha Casa Minha Vida em um país em que nós temos um déficit habitacional brutal e com a elevada taxa de desemprego, né, com a crise grave que nós estamos passando, onde as pessoas não têm condições de morar, né, e pagar aluguel, não têm residência própria e moram nas ruas. O crescimento do número de pessoas morando nas ruas é brutal. Né? O que se dá para entender um pouco dessa confusão do orçamento é que ela está, na minha perspectiva, relacionada, né, à tentativa do presidente de ganhar uma base parlamentar e evitar a possibilidade de um impeachment. Eu acho que é porque, veja, você cortou gastos essenciais para a sociedade. A gente está falando da área de saúde, da área de educação, da área de ciência, da área de preservação do meio ambiente, da área de Minha Casa Minha Vida, da área do investimento, porque, veja, a gente está falando de investimento que é essencial para a retomada do crescimento econômico. Né? Sem investimento, nós não temos crescimento econômico. Né? E, nesse sentido, o governo cortou gastos de todos os setores, mas manteve os gastos tanto das emendas parlamentares para agradar sua base parlamentar, principalmente aquilo que se chama de centrão, e, ao mesmo tempo, você manteve o reajuste salarial para os militares, que é a base, né, de força política também do presidente Jair Bolsonaro. Então, para além da confusão, isso deixa em evidência quais são as prioridades do governo. E, na minha perspectiva, claramente, além de ter toda essa confusão, um atraso, a prioridade do governo não é a sociedade, né? Não é o povo, não são os trabalhadores. A prioridade do governo é essa correlação de força de se manter no poder e impedir a possibilidade de um impeachment a qualquer custo, dado que ele tem clareza, tem consciência, né, de que a crise da Covid no Brasil ela tem se agravado em decorrência da inaptidão do governo, né, em manter uma política para salvar vidas. Desde o início, nós tivemos um negacionismo do ponto de vista sanitário, basta vermos as trocas de ministros da saúde a todo instante, e o próprio presidente da República também negando a gravidade da crise, como muitas vezes, né, chamou a gripe de gripezinha, de mimimi, riu recentemente agora em um programa de auditório da crise, né, e o ministro da Economia, por outro lado, também, a todo instante, né, tem uma postura negacionista em relação à gravidade da crise econômica, né, sempre afirmando que é uma crise que é mais criada pela oposição, pelos críticos, do que ela é real, acreditando piamente que nós estamos num processo de decolagem da economia brasileira, quando a taxa de desemprego ela se aprofunda, né, quando há previsões, né, de um baixo crescimento econômico para este ano, dado a inaptidão, e vejam só, nós ficamos 3 meses sem um auxílio emergencial, né? E esses 3 meses as pessoas passando fome, o número de pessoas que entraram na extrema pobreza aumentou muito, 116 milhões de pessoas, né, pelo último estudo publicado por um conjunto de pesquisadoras da USP. Né? E para além de você ter ficado 3 meses sem um auxílio, nós tivemos também uma redução do valor do auxílio e da abrangência do auxílio. Então é um conjunto de fatores que deixa muito evidência, né, que o orçamento faz parte de um processo de negligência em relação à situação real do país.
E Wallace, quando você fala, por exemplo, da questão do Ministério da Educação, né, nós temos aí um contingenciamento de 2 bilhões e 700 milhões de reais, um orçamento que já vem caindo desde 2015, como você destacou. Quando olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou ali a liberação de recursos da ordem de 122 bilhões de dólares para ajudar os estados a adaptarem a infraestrutura da sua rede, das suas redes de escolas para o enfrentamento da pandemia, né, para que haja condições sanitárias para o retorno às aulas presenciais. Aqui no Brasil, os estados não conseguem fazer isso, o governo federal também não tem o mínimo de preocupação nesse sentido, e aí entra aquela coisa que você já destacou aqui também no jornal, Wallace, esse viralatismo da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro, que diz assim, olha, nos Estados Unidos eles podem fazer isso, eles podem aplicar recursos de Estado, podem deixar ali o Estado tentando incentivar a retomada da economia, mas aqui no Brasil não. Fica bem evidente essa distinção, né, Wallace? Não só do governo, Glauco, eu acho que da grande imprensa, de vários economistas. Veja, o mundo está passando por uma transformação profunda, isso é inegável. Nós não podemos negligenciar, ao mesmo tempo que nós temos um negacionismo por parte do governo, por parte do Ministério da Economia, nós também temos um negacionismo por parte da grande imprensa, de vários economistas que representam a visão dessa grande imprensa. O mundo está passando por uma transformação profunda. As organizações multilaterais e internacionais reconhecem a gravidade da crise e reconhecem que a política fiscal é um dos mecanismos essenciais para se combater a crise. Os Estados Unidos agora, com o plano Biden, está afundando de vez as crenças neoliberais. O Japão também está seguindo o mesmo caminho, a Índia está seguindo o mesmo caminho, a Coreia do Sul seguindo o mesmo caminho, a China nem se fala com seu 14º plano quinquenal. Então, citar os Estados Unidos é mais interessante porque os neoliberais no Brasil, a grande imprensa, sempre se espelham nos Estados Unidos, mesmo se espelhando de forma equivocada, porque os Estados Unidos não deixaram de ter políticas de ativismo do Estado. Só basta vermos o complexo industrial militar, que é altamente subsidiado, tem um suporte da demanda pública muito grande. E o próprio Fundo Monetário Internacional lançou um manifesto agora, a semana passada, um novo relatório, mostrando que o caminho da recuperação econômica, ele passa por um processo de aceleração da vacinação. Quanto mais acelerado tivermos a vacinação, melhor para recuperar o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, planos de investimento suportando a dívida com déficit fiscal no mundo inteiro, inclusive nos países periféricos. Saiu um estudo semana passada do Fundo Monetário Internacional defendendo isso. E isso é negligenciado pela grande imprensa, porque como é que eles vão dizer ou defender, sustentar essa agenda econômica? Antes de eu entrar, eu vi que estava tendo uma entrevista sobre a privatização dos Correios. É dessa agenda que nós estamos falando. É uma agenda entreguista que a grande imprensa, Glauco, a todo instante fala, a oposição da grande imprensa ao governo Bolsonaro, ela se limita apenas ao negacionismo sanitário e ao não comportamento civilizatório. Mas, do ponto de vista de agenda econômica, essa grande imprensa, ela preserva e defende a mesma agenda econômica. O Paulo Guedes seria o ministro perfeito para a grande imprensa e para aquilo que se chama de economistas de mercado, se não fosse o comportamento do presidente Bolsonaro em relação à questão da crise sanitária e à questão dos valores morais. Mas a agenda econômica é o mesmo. Basta vocês verem que toda a grande imprensa tem se desdobrado, recolhendo seus economistas para escreverem colunas e dizer, olha, o que está sendo feito lá nos Estados Unidos aqui não pode ser feito. É o que eu sempre falo, é um complexo de vira-lata brutal. O que é de fora é bonito, mas para aqui no Brasil não, para se defender a mesma agenda de privatizações, de reformas e de manutenção do teto de gasto, que é uma medida, eu já falei isso várias vezes, o teto de gasto é uma aberração. Ele não existe essa experiência de congelar gastos correntes e gastos com investimentos por 20 anos em lugar do mundo nenhum. Isso é uma peculiaridade, uma singularidade da economia brasileira em ter feito uma política fiscal dessa magnitude, onde você une a sociedade. Por isso que o orçamento para a educação, que o orçamento para a saúde estão caindo esses orçamentos desde 2015, em decorrência de uma política fiscal genocida, em decorrência de uma política fiscal suicida. E veja que interessante, Glauco, ontem eu estava participando do Conexão Xangai, que é o programa que nós temos dominical no YouTube, e o que a gente estava se refletindo com o professor Luiz Gonzaga Beluso, é que
quando se discute política fiscal no Brasil, só se fala em corte de gastos, só que política fiscal também se faz pelo aumento da receita. Basta vermos nos governos do PT, principalmente no governo Lula, como é que o governo Lula reduziu a relação dívida-PIB, já que, né, os economistas de mercado gostam tanto dessa relação, mantendo um crescimento econômico. Ou seja, você aumenta o PIB e reduz ou mantém a dívida, reduzindo a relação dívida-PIB. Então, a gente pode pensar também em um processo de recuperação e, inclusive, de equilíbrio da relação dívida-PIB, puxando o crescimento econômico mais elevado. E, diante de um cenário crítico como este, é o setor público, através do investimento público, que vai estimular a dinâmica econômica, a demanda agregada, que nós chamamos. Em vez de todo o gasto público, ele se transforma numa receita futura. Porque na medida em que o governo for gastando, recuperando o crescimento econômico, gerando emprego, as pessoas vão voltar a consumir, vai ter dinamismo econômico e o governo, desculpa, e o governo aumenta a sua receita, equilibrando suas contas públicas. Ninguém defende, Lau, obviamente, né, uma irresponsabilidade fiscal de gastar à toa. O que nós estamos defendendo e que as pessoas têm que introduzir no debate, na grande imprensa, que é negligenciado, é um princípio de entender que o gasto público ele tem um efeito multiplicador de promover crescimento, estimular investimento, gerar emprego e renda, que vai se retornar posteriormente para o aumento da receita do governo. Na minha hipótese, por que esse debate não entra? Porque vão ter que reconhecer que a agenda que foi defendida por mais de 20 anos no Brasil pela grande imprensa do mercado, ela está falida. O mundo está mostrando isso. Mas, infelizmente, pelo complexo de vira-lata e para além do complexo de vira-lata, os interesses, não. Privatizar os Correios não é algo simples. É você negligenciar que, por exemplo, no interior das grandes cidades, né, o setor privado não vai, por causa do custo de logística, de entrega. Mas os Correios ele tem uma função de integração no país, né? O que o setor privado não tem compromisso com essas questões. Então, por exemplo, esse elemento é uma questão de política pública. O Correio, como uma empresa estatal, para além do lucro, ele também tem uma função social. E isso não pode ser negligenciado, mas essa perspectiva ela é ignorada pelos economistas de mercado, pelos defensores das reformas, porque o princípio que rege a mentalidade dessas pessoas geralmente é a lógica da meritocracia, é a lógica do equilíbrio, da eficiência, como se o mundo fosse perfeito. Ele não é perfeito. O capitalismo negligencia, o mercado negligencia aqueles que não têm poder de compra, aqueles que são à margem da sociedade. Então, tudo isso, na minha perspectiva, é deliberado. Para além do complexo de vira-lata, obviamente. Agora, essa discussão do orçamento também, né, ela ter se arrastado até aqui, evidencia ainda mais como é inapropriada a lei do teto, né, a emenda constitucional 95. Você falou, Wallace, a respeito, né, das limitações que uma política, inclusive de controle fiscal, não deve ser só focada em corte, mas assim ficou bastante evidente, não só isso, como também em 2020, né, porque o orçamento ali ele foi possível de ser adaptado por conta do estado de calamidade pública, mas se continuasse vigindo a lei do teto, simplesmente a tragédia da crise sanitária e da crise econômica seria ainda maior no Brasil no ano passado. Quer dizer, já está bastante evidente que a lei do teto, como, né, para a gente dizer dentro do contexto, também é anticientífica, Wallace. Claro que sim. As evidências mostram isso. Veja, e você falou, como você comentou, se não fosse o auxílio emergencial, e vamos lembrar, o auxílio emergencial, ano passado, no valor de R$600, ela foi uma imposição do Congresso. O presidente da República e o ministro da Economia, eles não aceitavam, e não era a proposta deles, um benefício, um auxílio emergencial no valor de R$600, e também por um período longo, maior, né? Isso era contrário aos interesses do presidente do Ministério da Economia. Quem vai impor e vai ser uma derrota para o governo vai ser o Congresso. E o estrago na economia brasileira não foi maior, sem dúvida nenhuma, graças ao auxílio emergencial, né? Se não fosse o auxílio emergencial, a gravidade da crise da economia brasileira associada à crise sanitária seria sem proporções, entendeu? Seria algo brutal. Então, veja, isso é uma evidência da necessidade da política pública. Da política fiscal, é um contrassenso, é um contrafactual, que sem isso nós estaríamos numa situação muito mais grave. E lembrem, nós estamos numa crise que vem se arrastando desde 2015. Nós já fizemos, eu sempre, quando eu venho aqui, em todo lugar que eu vou, eu lembro, faço questão de lembrar.
Nós já fizemos reforma trabalhista, fizemos a reforma da Previdência, agora o teto dos gastos, né, o famigerado teto dos gastos. Fizemos agora recentemente a aprovação da autonomia do Banco Central, que é uma outra aberração, né? E tudo isso, qual foi o resultado? Aí sempre a desculpa é, mas tem que esperar mais um tempo maior. Aí a gente vai esperar um tempo maior, Glauco, e aí a resposta sempre vai ser, não foi porque não foi feito da forma que era para ter sido feito, tem que aprofundar mais as reformas, tem que fazer mais reformas. Só que nós já estamos ouvindo isso desde do início dos anos 90. E a economia brasileira vem patinando. E os países asiáticos, por exemplo, que não seguem essa agenda, é um outro contrafactual, né, que no Brasil se ignora ou tenta se distorcer a realidade dos países asiáticos, vem implementando uma agenda contrária à nossa, mostrando a necessidade e a eficiência das políticas industriais, política de inovação, política de investimento público, né, política de investimento na ciência, na tecnologia, política de assistência social. Então, todos esses elementos são contrafactuais, eles são reais, eles são empíricos, mas na cabeça, né, do que nós costumamos chamar o Luiz Nassif, né, o jornalista Luiz Nassif usa muito essa expressão, dos economistas de cabeça de planilha de Excel, só cabe uma contabilidade ou uma identidade contábil de igualdade, de equilíbrio. Só que a economia capitalista, ela vive do desequilíbrio, da instabilidade. E dentro dessa instabilidade é que cabe e é necessária a intervenção do Estado. E isso, historicamente, no capitalismo, sempre foi assim. Nos momentos de aprofundamento da crise, é o Estado que faz suas intervenções para alavancar o crescimento econômico. Mas no Brasil, né, o que nós estamos vivendo é de um negacionismo do ponto de vista econômico brutal. Brutal. Tá certo, Wallace. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu queria só, Glauco, um pouquinho agradecer o convite e manifestar aqui eu não sei se você sabe, minha conta do Twitter foi hackeada, né? Pegaram minha conta, eu estava com quase 15 mil seguidores, disseminando as minhas críticas à agenda econômica do governo, às ideias econômicas, e ela foi hackeada. Então eu fiz uma conta nova, né? Fiz sábado à noite, né, e estou denunciando isso. Fiz um vídeo lá no meu Twitter, né, falando sobre o hackeamento da minha conta. Não sei o motivo, não sei as razões, não sei quem foi, mas claramente era algo que estava incomodando. Eu vinha fazendo uma atuação muito forte nas redes sociais contra a agenda econômica, né, contra o governo, e de repente minha conta foi hackeada. Então aqui eu quero manifestar meu repúdio ao hackeamento da minha conta no Twitter. E aqueles que não sabiam, né, tem um vídeo lá na minha página do Twitter novo, no meu novo Twitter, em que eu estou fazendo essa denúncia e convidando as pessoas para me seguirem novamente. E qual que é o endereço do seu novo perfil, Wallace? É o mesmo, Wallace Moreira, porque o outro, eles mudaram o ID, né? Então, certo. O outro mudaram lá, tá o mesmo nome, né? Mas com um ID diferente, tá lá underline 3, né? O meu novo é Moreira, underline, Wallace, né? E o Wallace Moreira. Tá certo. Bom, nós também repudiamos esse tipo de atitude e que infelizmente está cada vez mais comum, né, Wallace? A perseguição a determinados perfis, sempre do campo progressista, do campo da esquerda. Wallace, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, Wallace Moreira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.